Vamos chamar a palestrante de hoje, a Dalva. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus envolva cada um de vocês de uma maneira especial. Eu quase que não precisava de microfone, que tem uma voz potente para chuchu e ardida, né? Mas assim melhor. Eu vim conversar com vocês hoje e tem um monte de coisa diferente para conversar. Primeiro eu vou falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Quem não tem uma mulher envolvida na sua vida? Ninguém. Todo mundo tem uma mulher envolvida na vida. Mãe, irmã, esposa, namorada, cunhada, prima. Na vida de todo mundo existe uma mulher. E aí esta abençoada mulher da vida de vocês merece carinho, respeito, consideração. Porque afinal de contas a mulher é que gera o homem. Ela é o ser que produz o outro ser. O homem pode contribuir com a semente, mas a máquina criativa é da mulher. Então, desde que nós recebemos a vida de uma mulher, nós devemos ser grata a esta pessoa, que não só nos gerou, como nos amamentou, cuidou, educou. Então, no Dia Internacional da Mulher, lembre-se de dar um beijo, um abraço, uma florzinha para aquela mulher que participa da sua vida. E diga a ela o quanto ela é importante na vida de vocês. Olha, e devo contar para vocês uma novidade. Ontem eu li uma crônica do Rotary Internacional. O título é Benditas Mulheres. As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço. Porque os homens descobriram que elas são dinâmicas, criativas, não têm preguiça de fazer as coisas e são companheiras de trabalho do homem. Então, todo homem que quer progredir na vida tem que levar a mulher a tiracolo. Tem que estar a mulher junto com ele, porque a mulher vai incentivá-lo. Aí o homem diz assim, hoje não estou com vontade na reunião. A gente diz assim, não, tem que ir, não pode faltar. Você assumiu um compromisso, você tem que ir. A gente, o cara não está com muita vontade, mas vai, porque a mulher estimulou. Então é nisso que nós temos importância, entre outras cositas mais, né? Porque geralmente a mulher lava, passa, cozinha, cuida dos filhos, é enfermeira, é médica, é chofer, é massagista quando alguém se machuca. Então a mulher é polivalente. Então vamos reconhecer a nossa capacidade. Vamos nos dar valor. E nesse Dia Internacional da Mulher, os homens valorizam as mulheres da sua vida. E eles não irão arrepender-se, tenho certeza. E também nesse mês nós vamos comemorar a Páscoa. Páscoa quer dizer passagem. Aí muitos não entendem, não sabem a história da passagem da Páscoa. Vou dar algumas pinceladas de leve até chegar. Vocês sabem que a história da Páscoa começa com Esaú e Jacó. Aí um irmão tapeou o outro, teve que fugir, aí voltou depois. E aí ele amava uma mulher, uma prima. E aí ele pediu para o tio a mão da prima. Mas o tio tinha uma filha mais velha que era feia, que tinha o olho meio torto, umas coisas assim. Aí o tio disse assim, você vai trabalhar 7 anos, eu te dou a mão da sua prima. Aí ele arrepiou de trabalhar. Quando chegou dali a 7 anos, ele foi, tio, agora eu quero casar com a minha prima. Não, antes você vai casar com a mais velha. Aí ele olhou e disse, pô, encarar aquele dragão era feio, né? Mas seja lá o que for, tudo por amor. Aí casou com a mais velha. Aí o tio disse, não, tem que trabalhar mais uns anos aí para ter direito à mão da mais nova. Aí ele trabalhou. Aí casou com a mais nova. Só que a mais velha, apesar de feia, tinha uma vantagem. Era fértil, tinha um filho todo ano. E a mais nova, nenhum filhinho não tinha. Aí demorou muitos anos para ela ter um filho. E aí esse filho passou a ser o preferido do pai. Porque era o mais novo, o José, e porque ele era filho da mulher que ele amava. Ela tinha 15 só, gente. A outra tinha 11. Imagina se ela fosse bonita. Tinha povoado a nação só com o filho dele, né?
venderam eles como escravo para o Egito. E aí ele foi parar no Egito, sofreu um monte, acabou virando o chanceler do faraó. A estrela dele brilhava, não tinha jeito. Aí esse homem era José, o famoso José do Egito. Ele decifrou um sonho do faraó. E aí o faraó disse que sonhou que estava dormindo na beira de um rio, e de lá de dentro saíram 7 vacas gordas. Foram lá comer 7 espigas de milho bem gordas. Aí atrás saíram 7 vacas bem magras, que devoraram aquelas vacas, aquelas espigas, tudo. E aí ninguém conseguia decifrar o sonho. Aí chamaram José, porque ele tinha decifrado um sonho do padeiro da corte. Aí ele disse ao faraó, o sonho é muito simples. Virão 7 anos de abundância, de fartura. Depois, 7 anos de miséria. Então, nesses 7 anos de fartura, o senhor tem que armazenar uns 25% de tudo que for produzido, para conseguir se manter nos anos de miséria. Aí o faraó pensou, não, ninguém melhor para fazer isso do que você. Aí nomeou ele chanceler do reino. Então ele foi encarregado de armazenar, de regular tudo. Então ele, quando a profecia dele se cumpriu, ele ficou mais ainda conceituado na opinião do faraó. Então ele se tornou um homem muito influente no Egito. Só que os irmãos dele moravam lá na Palestina, e aí lá não tinha grãos, porque eram 7 anos de miséria, vieram comprar trigo ali no Egito. Ele reconheceu os irmãos, ele se emocionou muito, mas ele não disse nada. E ele mandou que eles botassem um copo de prata dentro do trigo. Aí lá no meio do caminho ele mandou os guardas atrás, que eles tinham roubado. Eles ficaram muito chateados, que eles eram pobres, mas eram honestos, aquelas coisas todas. Aí trouxeram eles de volta, e ele estava com saudade dos irmãos, ele queria um pouquinho mais de contato, né? Aí acabou deixando os irmãos ir embora, aí os irmãos voltaram. Aí ele deu um jeito de encrencar os irmãos de novo e disse, agora, vocês só vão deixar o mais novo aqui, que era o Benjamim, o outro mais novo. Aí eles ficaram desesperados, nosso pai vai morrer. Já nós fizemos uma coisa horrível, vendemos nosso irmão José como escravo. O meu pai é apegado ao Benjamim, que até hoje ele não se conforma com a morte do José. Aí ele disse, não, eu sou o José, eu não morri, eu estou aqui, perdoa os irmãos. A família toda veio da Palestina, se estabeleceu no Egito, e com o tempo o povo hebreu progrediu, evoluiu, se multiplicou no Egito. E aí o faraó, muito tempo depois, ficou com medo do número de hebreus que tinha no Egito. Mas só que os hebreus eram escravos, eles dominavam a arte de construção, a ourivesaria para fazer joias. Os hebreus estavam dominando tudo. E o faraó ficou preocupado, ele falou, mandou matar todos os primogênitos que nascessem de hebreus. Aí eu sei que a mãe de Moisés conseguiu salvar Moisés, acabou botando no cestinho, a filha do faraó encontrou, criou. E aí quando o Moisés era adulto, ele sabia que ele era hebreu. E aí ele viu um guarda do faraó maltratando um escravo hebreu, aí ele acabou matando o guarda. Aí ele ia ser preso, e a lei do Egito era assim, matou, morreu. Aí ele fugiu para o deserto, a própria princesa disse para ele, meu filho, foge, porque senão você vai ser morto. Aí ele ficou muito tempo no deserto, jejuando, meditando, e aí lá Deus disse para ele, volta e liberta o meu povo do Egito. Aí voltou o Moisés, né? E aí tentou, conversou com o faraó e nada de deixar o povo ir. Aí ele disse que Deus tinha dito que ia mandar 7 pragas sobre o Egito. Aí o faraó deu risada. Aí veio a primeira praga, o faraó não mudou ideia. Veio a segunda, veio a terceira, na 7ª, morreram todos os primogênitos dos egípcios. Aí morreu o filho do faraó, que é herdeiro do trono. Aí o faraó capitulou. Leva todo mundo e vai-se embora. Aí ele disse, gente, vamos rápido antes que ele mude de ideia, como os outros, né? Aí atravessaram o Mar Morto, aquelas coisas que vocês já conhecem, e foram-se embora para o deserto. Aí Moisés ficou andando com o povo no deserto 40 anos. Aí vocês devem se perguntar, mas será que ele não sabia o caminho? Sabia.
Só que o povo que saiu do Egito já estava contaminado, porque a religião egípcia era politeísta, tinha um monte de Deus. E os hebreus acreditavam no Deus único. Só que muitas gerações vivendo entre os egípcios, eles acabaram se contaminando com aquelas crenças dos egípcios. Então ele ficou 40 anos com aquele povo andando no deserto, porque ninguém que saiu do Egito entrou na terra prometida. Nem o Moisés, só o irmão do Moisés. Quando estava na frente da terra prometida, na entrada, ele disse para o irmão: daqui para frente você vai guiar o meu povo, que eu não vou entrar na terra prometida, e como diz o nesta capitula, morreu. Né? Aí ele morreu, aí o povo entrou na terra prometida. Essa odisseia da saída do Egito até a entrada na terra prometida é conhecida pelos hebreus como passagem, Páscoa, libertação, renascimento. Aí, muito tempo depois, Jesus foi preso na quinta-feira santa, foi condenado na sexta, foi crucificado, ressuscitou na madrugada de sábado. E aí, essa ressurreição de Cristo também era a libertação dos nossos pecados. Também era uma Páscoa. E caiu justamente na Páscoa judaica. Por isso a nossa Páscoa é comemorada com essa Páscoa judaica também. Páscoa é libertação, renascimento, passagem. Aí vocês vão me perguntar, e o que tem a ver com ovo e com coelho? O ovo é a única célula vista olho nu. O ovo é uma célula. Uma célula é uma fonte da vida. É o renascimento, é a garantia de que vai haver vida. E o coelho? O coelho é o bicho mais fértil que existe na natureza. Se não me engano, ele chega a ter 20, 30 filhos por ano. Nem bem uma ninhada está com o pelo andando, ele já está grávida de novo, daqui a pouco está ninhada. Então o coelho na Europa é o símbolo da fertilidade. E ali os europeus comemoravam a Páscoa. Nessa época, para eles, é o solstício da primavera. O coelho era o símbolo da vida, da fartura, e o ovo era o símbolo da vida. Então eles comemoravam a Páscoa com coelhos, com ovos. E como a maioria de nós é descendente de europeus, essa tradição permaneceu. E a Igreja Católica acabou encampando, e as outras igrejas também. E até hoje a gente dá ovo de Páscoa para as crianças, dá coelhinho e comemora a Páscoa com esses símbolos. Mas na realidade o verdadeiro símbolo da Páscoa é Jesus. Ele que nos libertou, que nos deu a condição de nos libertarmos dos nossos pecados, de entrarmos na vida eterna de coração limpo. Ele veio para nos lembrar do caminho. Não pense vocês que o que Jesus ensinou era novidade, não é. Muitas pessoas naquela época que Jesus viveu já seguiam aqueles preceitos que Jesus veio reafirmar. Existia uma seita lá, uma irmandade chamada Essênios. Eram extremamente caridosos, extremamente puros no viver, nos hábitos, em tudo, generosos. Então Jesus foi educado num mosteiro essênio. Então grande parte do conhecimento que Jesus tinha de medicina, de caridade, de tudo isso, ele também foi reafirmado pelos essênios. Ele veio para lembrar o povo de que tinha que voltar ao caminho reto, que tinha que permanecer no caminho da luz, que tinha um objetivo, que era a evolução, o crescimento e atingir a perfeição. Aí vocês devem pensar, essa mulher está maluca, a perfeição só pertence a Deus. A perfeição de Deus é uma, mas nós podemos chegar assim meio pertinho, viu, gente? Mas assim, levemente pertinho, mas é alguma coisa, né? Nós podemos ser um com o Criador. Jesus não dizia, eu sou um com o meu Pai. Deus também é nosso Pai, podemos ser um com Ele. Podemos ter Ele no nosso coração, vibrar amor, vibrar bondade, vibrando solidariedade ao nosso próximo. Então a nossa vida pode ser aplicada como a primeira lei de Newton. Toda ação
exerce uma reação contrária na mesma intensidade. Isso é uma lei física, uma lei espiritual. Joga uma bola de borracha na parede, com força, e fica na frente. A bola vai dar na testa, né? Então, toda a ação que é jogar a bola exerce uma reação contrária na mesma intensidade. Se eu vibro bons sentimentos no meu próximo, vai e volta. Se eu vibro coisa ruim, vai e volta. Tudo que eu mando, eu recebo. Então, nós, muitas vezes, somos os responsáveis pelo nosso desequilíbrio, pelos nossos problemas e pelas nossas doenças físicas. Então, vamos ter bons pensamentos, bons sentimentos, vibrar coisa boa para o nosso próximo e vamos nos lembrar que nós somos filhos de Deus e, como tal, nós temos uma responsabilidade. Eu também ia seguir, para mais esperar que eu estou tão adiantada assim, que tem relógio. É que horas? Ah, não, tem mais 15 minutos que eu vou me aguentar, né? É que eu enxergo muito bem o relógio. Isso é problema de unidade. Unidade levemente avançada. Então, como filhos de Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. Todo mundo sabe que é livre-arbítrio, né? A liberdade de fazer o que eu quero. Só que eu tenho que parar para pensar que eu posso fazer o que eu quero, mas eu vou receber aquilo que eu semeei. Que o que eu fiz vai ter uma consequência. Ah, e Deus vai me castigar? Não. Deus não castiga ninguém. Nem precisa. A gente mesmo se castiga sozinho. Porque quando a gente faz alguma coisa errada, a gente fica tão angustiado, a gente fica com o coração tão apertado, que não tem como a gente fugir. O remorso fica lá. Hoje eu ainda encontrei uma mulher que há muito tempo atrás, numa palestra, ela escutou eu contando uma história de Páscoa da minha infância. Eu devia ter uns 3 anos e a minha madrinha era bem generosa, me dava bastante ovo de Páscoa, coelho. E do meu irmão não, então eu tinha 3 anos e meu irmão 10. Aí meu irmão dizia assim para mim, vamos comer primeiro todos os seus coelhos, todos os seus chocolates, os ovos. Aí quando acabar, nós comemos os meus. Eu era pequena, eu adorava meu irmão, concordei plenamente. Aí ele comeu tudo, eu fiquei com nada. Aí ele tinha 2 coelhos lá em cima do criado mudo, eu todo dia dizia para ele, vamos comer um pedacinho? Ele dizia, não. Quando eu achar que deve, eu te dou. Só que aí um dia eu não resisti, gente. Ele saiu, eu fui lá, peguei o coelho, abriu o papelzinho da orelha e comia 2 orelhas do coelho. Fechei o papelzinho e botei no lugar. Gente, na mesma hora me deu uma coisa aqui no coração que eu me lembro da sensação até hoje. Então, quem diz que a criança não tem noção certa e errada desde pequena, está mentindo. Tem. Deus já bota consciência na gente de pequenininho. Ela diz que cada vez que ela vai fazer uma coisa errada, ela se lembra de mim comendo as orelhas do coelho. A coisa funcionou. Então, gente, nós temos aqui dentro um filtro, temos alguma coisa que nos mostra o que é certo e errado. E o que eu não gosto para mim, eu não gosto do meu, eu não devo fazer para o meu semelhante, né? E aí a gente diz, ai, mas eu não sabia sim. Sabia, mas feito enquanto que não sabia, mas sabia. E aí, se eu tenho no meu semelhante um amigo, um companheiro, um cúmplice para as coisas boas que eu faço, a minha vida vai ser muito mais fácil. Ninguém vai atrapalhar minha vida, ninguém vai tentar me segurar. Aí, uns anos atrás, no Dia Internacional da Mulher, eu fiz uma pesquisa na Bíblia. Porque as mulheres dão desculpa de que elas sofrem preconceito. Aí eu fui lá no Antigo Testamento. Olha, eu garanto uma coisa, vocês não sofrem nenhum milésimo do preconceito que as judias sofriam no Antigo Testamento. E tinha a mulher juíza, tinha a mulher que salvou Israel de ser dizimada, tinha a mulher, olha, que se destacou num monte de coisa. Então eu digo para vocês, e agora? Que nós temos internet, televisão, que nós temos celular, que nós temos tudo isso, não é hora das mulheres botar as manguinhas de fora e fazer o que é bom e lutar por um lugar ao sol e ajudar o próximo naquilo que o próximo está precisando? Porque o coração da mulher é muito mais generoso,
A mulher se comove com mais facilidade. Então vamos botar esse amor, essa generosidade em ação, porque nós podemos mudar o mundo para melhor. O mundo que vive sem fome, vive sem frio, sem doenças, sem necessidades, é um mundo ideal para a gente viver. Como é que a gente pode se equilibrar de ser feliz se o nosso próximo está passando fome, passando frio, não tem o remédio que ele precisa na hora certa, não tem nenhuma consulta médica porque está cada vez mais difícil? Então, se nós pudermos fazer alguma coisa, vamos arregaçar as mangas e vamos nos lembrar que também de nós depende a mudança do mundo, desse mundo que a gente quer tanto para viver. Já começou na espiritualidade a mudança que está prevista para o planeta Terra. A maioria desses espíritos que estão no mal e não querem se modificar, não querem se regenerar, quando desencarnam, já não reencarnam mais na Terra. Eles vão reencarnar num planeta bem primitivo. Imagine a Terra no tempo dos dinossauros. Eu acho que vai ser o ideal para eles, né? Porque alguém que fica correndo o dia inteiro, procurando comida, correndo para não ser comida de dinossauro, vai ter tempo para fazer alguma coisa ruim? Não, não dá tempo. Então acho que Deus vai mandar reencarnar lá para que eles tenham que lutar pela comida, lutar pela vida e aprender a valorizar as coisas. Então diz que está um burburinho na espiritualidade, porque eles querem reencarnar na Terra de novo e não vai ser permitido. Então, vamos tomar cuidado, vamos nos melhorar bastante, para quando a gente chegar do lado de lá, poder voltar para essa terrinha, né? A gente reclama, mas eita, mundo bom, né? Tem tanta coisa boa, né? Eu acho que ninguém quer sair daqui. A gente quer ficar aqui. Aqueles que dizem assim, eu estou muito infeliz, eu queria morrer. Que nada. Como dizia meu avô, quando vê o frango despenado, fica apavorado, né? Vocês sabem a história do frango despenado? A mulher dizia para o marido todo, eu quero morrer. Por que Deus não me leve? Eu quero morrer. Ele disse, mulher, a morte é um frango despenado tão feio, não fale isso, não faça isso. Aí a mulher todo dia com a mesma história. Aí ele pegou um frango do quintal, despenou o frango todo, vivo, né? Aí a mulher foi dormir cedo, ele fez um carreiro de milho, até do lado da cama da mulher, e lá ele botou um tanto de milho. E aí ele soltou o frango lá na cozinha, o frango veio, batendo com o bico no chão, tec, 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 tec. A mulher acordou e o frango veio vindo. Quando ela viu o frango despenado, ele deitou do lado bem quietinho. Quando ela viu o frango despenado lá da cama, ela fazia assim com o frango. Era para o frango levar ele, né? Então, tá por aí vocês veem, que queria morrer, na hora que a morte veio buscar, que levasse o marido. Então, gente, nós temos todas as oportunidades para fazermos a coisa certa. Não vamos esperar o frango despenado chegar perto, né? Vamos mudar antes. Vamos fazer o que nós temos que fazer de bem, o que nós podemos fazer de bom pelo nosso próximo. Porque muitas vezes é uma ação tão simples, é uma coisa que não nos custa muito. É uma palavra boa, é um abraço para uma criatura que está meio decaída, meio deprimida. Ontem eu li na reunião do Rotary uma mensagem sobre a palavra. Aí fala que a palavra equilibrada ajuda, fortalece. A palavra sarcástica machuca. Mas assim, eu até vou trazer para vocês no próximo mês. É um texto tão bonito, gente, que nós achamos que uma palavra é uma coisa tão simples. Depende da maneira como você coloca essa palavra. Muitas vezes uma palavra dita na hora certa com carinho, o braço colocado no ombro de alguém, aquela ideia de aconchego muda a vida de alguém. Porque às vezes a pessoa está tão debilitada, tão desanimada, que tudo que ela está querendo é um aconchego, é um colinho. E isso a gente pode dar de graça, não gasta. Amor não gasta, vocês podem ter certeza. E nós podemos fazer a diferença. Primeiro, porque já temos conhecimento da doutrina espírita. E vocês já se conscientizaram que a doutrina espírita
Não tem nada de diferente do Evangelho de Jesus. O que eles vêm ensinando desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, é o que nós ensinamos aqui, com uma melhoria. Nós ensinamos a aplicar o Evangelho no nosso dia a dia. Ninguém manda vocês decorarem versículo tal, capítulo tal, não sei quanto. Se me perguntar algum versículo, algum capítulo, eu estou fora, não sei. Eu sei o que Jesus ensinou, mas aplicando no dia a dia, na vida diária. Então não é você decorar o Evangelho, não é você decorar as lições, é você praticar as lições. É você arregaçar as mangas e botar o Evangelho na tua vida. Aí os 10 mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus. Para mim são 10 leis morais. Não roubarás, não matarás, não desonrarás pai e mãe, não cobiçarás a mulher do próximo. Nesse item, Jesus já dizia: pensastes, já o fizestes. Muitas vezes nós não fizemos ação declarada, mas a nossa mente nós já declaramos, né? Então a gente tem que cuidar também do pensamento. Parece uma coisa boa, mas não é. O pensamento toma forma. E se você acorda todo dia de manhã, olha para a janela e diz: caramba, que tempo foi, chuva, chuva de novo. Você já vai levantar reprimido, faça diferente. Olha, ele vai abençoar a chuva, não vou precisar molhar minhas plantas, não vou precisar molhar o gramado, não vai faltar água esse ano. Veja o que a chuva tem de positivo. E agradeça a Deus porque nós temos chuva. Porque lá no deserto Saara, nos desertos que tem lá na África, lá no Chile, naquele deserto, não chove nada. E nós aqui temos água. Diz que, você já ouviu falar no livro O Pequeno Príncipe? Todo mundo já ouviu falar. Quem escreveu foi um francês chamado Antoine de Saint-Exupéry. Era um piloto que fazia, assim, no começo dos voos do correio internacional, ele fazia o voo Casablanca-Buenos Aires, trazendo a correspondência. Eles caíram assim em cada lugar que vocês não podem imaginar, naquela época daqueles aviões primitivos. E ele uma vez resolveu trazer um beduíno do deserto Saara para conhecer as cataratas de Iguaçu. Aí ele trouxe o beduíno, deixou o beduíno lá na frente, eu vou lá e entregar os malotes. Daqui umas 2 horas eu venho aqui de pé para a gente ir embora. E o beduíno ficou lá, e aquela água corria, e o beduíno lá. Aí ele voltou, dá mais 2 horas, o beduíno, não, mas espera um pouquinho. Ficou mais 1 hora, vamos, não, nós vamos sair muito tarde. Não, vamos esperar a água parar de correr. E essa água está correndo aí há não sei quantos milhões de anos. Ela não vai parar de correr. Aí o beduíno está aqui, como Deus foi injusto conosco. Botou toda essa água aqui, nem um pouquinho lá. Então aquilo que nós às vezes não valorizamos, os outros que não têm dão um valor imenso àquilo. Então vamos parar e pensar, vamos ser justos, vamos pensar e agradecer a Deus por tudo que nós recebemos. Aí às vezes uns dizem assim, mas eu queria comprar o carro do ano e não posso. Compra mais velhinho que leva o mesmo lugar. Ai, porque eu queria viajar para não sei onde, não posso. Não, fica por aqui mesmo. Vai ver a tua amiga lá não sei onde, pega o ônibus e vai para não sei onde. Seja feliz com aquilo que você tem. Porque tem gente que passa a vida inteira infeliz com aquilo que não tem. Quando poderia ser muito feliz com aquilo que tem. Eu já contei para vocês da mulher que veio para atendimento fraterno, que queria porque queria deixar o marido. Porque o marido era impossível, ela não aguentava mais o marido. Eu disse, antes vamos fazer uma retrospectiva. Quando você conheceu ele, meu Deus, foi só sorriso, só beijo, só felicidade, amor à primeira vista. E aí a coisa veio, fui falando, e depois disso, e depois daquilo. E ela, só felicidade. Aí quando chegou bem cá, pertinho, eu disse assim, escuta, mas pelo que eu estou vendo, esse teu azedume, essa tua reclamação, é de pouco tempo para cá. Será que tu não tens alguma culpa nisso?
Aí ela pensou um pouquinho, isso é o pior que eu tenho. Pior que eu estou sendo culpada de tudo isso. Caramba! E eu já queria deixar o meu marido. Eu falei, deixa. Tem uns 120 esperando um marido bom igual o teu por aí. Mas é ruim que eu vou deixar, ela disse. E está até hoje com ele. Então, muitas vezes, nós reclamamos, ficamos azedos, ficamos infelizes e não paramos para pensar nas coisas boas que a gente tem. E às vezes você precisa dar a essa pessoa um tratamento de choque. Eu fui no hospital visitar a amiga que tinha câncer pela 3ª vez. Estava com aquela cara de enterro, sabe? Aí ninguém conseguia levantar a moral da mulher. Aí eu disse, olha, eu desconfio que tu vai morrer. Não, não quero morrer, eu acho que vai. Aí todo mundo me olhou fuzilando, eu disse, acho que sim, ó. Você teve uma vez, ficou desse jeito aí, com essa cara de enterro, não queria fazer mais nada, só chorava. Ficou boa, curou, voltou, porque você chamou de tanto. Aí você teve a 2ª vez, e aí você se tratou, ficou boa. Você chamou de novo com essa tua atitude derrotista. Eu acho que tu estás querendo morrer. Agora tu pensa bem, teu marido é bem novo, e lá na empresa onde ele trabalha deve estar assim, olha o dinheiro. Bem novo e bem situado financeiramente. Para e pensa nisso que eu estou te dizendo. Queridos, faz 35 anos que ela acabou daquele câncer e nunca mais teve. Feliz, sorridente, bebe uma cerveja lascada. Se deixasse ela daquele jeito, ia vir mais uma vez. Então somos nós, muitas vezes, a responsável pelo que nos acontece. Com a nossa atitude derrotista, com aquela nossa cara de enterro, só reclamar de tudo e viver infeliz por tudo. Então vamos mudar. Às vezes a gente ganha um pacotinho de limão, como diz a turma, espreme e bota água e açúcar e faz uma limonada. No meu caso é com adoçante por causa da diabetes, né? Mas a gente pode usar as coisas que tem, revertendo a nosso favor. Então vamos arregaçar as mangas, vamos parar e pensar naquilo que nós conversamos hoje. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Pela vida boa que a gente tem, pelo trabalho, por tudo que nós temos. Porque até o trabalho e o serviço é uma bênção na nossa vida. Porque se a gente fica o dia inteiro deitada vendo televisão, vai achar dor em tudo. Vai ficar um caco. Então é melhor que a gente trabalhe, que a gente se movimente, que a gente converse, que não deixa a peteca cair. Então, que Deus os abençoe e ilumine, enche o coração de cada um de muita força, de muito amor, de muita luz, de muita vontade de melhorar e ajudar o próximo a melhorar também. E agora nós vamos fechar os olhos, serenar o coração para fazer a vida.